Olá, meus amigos, que o Eterno abençoe a vida de cada um que vai ouvir. Eu queria trazer, era outra palavra que eu tenho estudado, dar continuidade, que eu estava falando sobre as tribos de Israel. Aí eu queria falar sobre as pedras. Esse era o assunto que eu ia gravar, mas ali estava dormindo, veio em mim falando procuração. E aí eu fiquei, e veio essa palavra na minha cabeça, procuração, e eu meditei procuração. E aí meditando, procuração como? E aí veio a palavra de Moshe, que o Eterno ortogou quando Miriam lá, que vai e queixa sobre o irmão, e o Eterno vê, e o Eterno vai e chama ela, o irmão, em frente à tenda e chama Moshe também. E aí o Eterno fala ali com ela, que é o Eterno que ele fala com todos através de sonho, com vários profetas através de sonho, visão. Não é? Mas Moshe é diferente, que Moshe ele fala face a face. Moshe era um homem manso, não é? Mas mesmo esse homem manso, ele tinha o limite, né? Todo mundo tem uma gota que transborda. Por isso nós não devemos, passar do limite das pessoas, porque cada pessoa tem um limite. E aí, meditando, ver Deuteronômio 18, eu vou ler que a partir do 9, eu vou ler, porque a palavra não é minha. E que esta palavra, a palavra do Pai, possa falar quem for ouvir. Fala assim: quando entrarem na terra que Adonai seu Deus dá a vocês, não aprendam a seguir as práticas abomináveis destas nações. Não se devem encontrar em seu meio quem faça os filhos e as filhas passar pelo fogo, nem prognosticador, adivinho, pressagiador, feiticeiro, encantador, consultor de espíritos ou necromante. Pois quem faz essas práticas é detestável a Adonai. E por causa dessas abominações, Adonai seu Deus os expulsa de diante de vocês. Sejam sinceros com Adonai seu Deus, pois essas nações, as quais vocês estão a ponto de desalojar, ouvem adivinhos e prognosticadores, mas Adonai seu Deus não permite a vocês fazer isso. Adonai levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Prestem atenção a ele, pois quando estavam reunidos no Horeb, vocês pediram a Adonai seu Deus: não nos deixem ouvir mais a voz de Adonai nosso Deus, nem nos permita ver esse grande fogo outra vez. Se fizer isso, nós morreremos. Nessa ocasião, Adonai me disse: eles estão certos no que dizem. Levantarei para eles um profeta semelhante a você dentre os parentes deles. Porém, minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Então já estava profetizado aqui que o Senhor levantaria outro profeta como Moshe. E aí, levando a procuração, o Senhor aqui deu uma procuração para Moshe, por isso que ele ortogou a lei, por isso que fala lei de Moisés, porque aqui o Senhor deu a este homem um poder diferenciado dos outros, não é? E depois o Senhor levantaria um que seria maior do que ele. Que se a gente for pesquisar, 3 tipos de procuração. O que é procuração? É um documento no qual uma pessoa transfere poder para outra, para uma prática de algum ato jurídico. Tem a procuração simples, tem a procuração jurídica, que foi concedida esta jurídica, eu creio, se a gente for levar aqui o nosso entendimento humano, que foi dado a Moshe, foi essa procuração jurídica. É tanto que ele ortogou a lei. As leis o Senhor deu para ele, para o homem direcionar, para o homem não errar, para o homem ter entendimento do que fazer, como aqueles povos que estavam ali, da geração má que estava ali, para ser expulso, porque o Senhor levantaria uma nação escolhida, separada, que não ia ter essas práticas. E o Senhor levantaria outro, que esse terceiro, que é tem a procuração, existe, A procuração de plenos poderes.
E mesmo assim, essa procuração de plenos poderes, no final, como está lendo em Apocalipse, o Senhor passará, dará quando ele colocar tudo debaixo, tudo em ordem, quando o Senhor fizer todas as coisas na terra, colocar tudo em seus lugares, o Senhor devolverá o poder, né, à terra, e o nosso Pai reinará, como fala em Apocalipse 22, né? E o Senhor reinará conosco, os homens, porque nós, como fala aqui, nós fomos maus. Como eu vou ler um texto de Hebreus, mas antes de ler em Hebreus, eu vou ler aqui em João 7, isso é isso, João 7, 19. João 7, 19, fala assim. E aí eu só li, não preciso eu levar o entendimento, porque a palavra ali é clara, né? De Deuteronômio, quando a gente vai ler ali, a palavra é clara. Essas pessoas queimavam seus próprios filhos a ídolos. E o Senhor não ortogou nada daquelas coisas, falar com o Espírito. Então, a palavra do Senhor, ela é clara, e não precisa, quem está falando aqui não sou eu, é a palavra que fala. Não é? A gente não deve adorar ídolo, não deve falar com o prognosticador, porque quando o Senhor tem para falar, o Senhor fala dentro de você, meu irmão, minha irmã que vai ouvir. Ele fala, filho, quando a gente às vezes está passando por um perigo, que já aconteceu, eu acho que já aconteceu comigo, já aconteceu. O Senhor às vezes é aquela voz que fala dentro de você, não passa por aí. Ou às vezes é aquela voz, não faça isso. E às vezes quando a gente obedece, dá certo. Agora, quando não obedece, a gente muitas vezes dá ruim, né? Vamos dizer no básico. E aqui em João 7, esse texto que eu vou ler aqui, quando Yeshua vai, os irmãos, ele está lá na Galileia, né? Os irmãos convidam para a festa, é a festa das luzes que fala, né? A festa da Hanukkah. E os irmãos dele vai lá e falam, porque você não vai lá e faz os milagres que você está fazendo aí nos outros lugares, né? E aí ele fala, não, eu não vou. Não é que ele mentiu, é que ele não ia naquele momento, ele não subiria naquele momento junto com os irmãos. Ele ficou. E aqui está claro que depois ele vai, depois de quando a festa já está no meio da festa, vamos se dizer, já fez todo aquele começo, aí é que ele sobe. É o que está escrito aqui, a partir do 14, eu vou ler para trazer entendimento. Só depois que metade da festa tinha passado, Yeshua subiu à área do templo e começou a ensinar. E outra, ele já foi para o templo. O negócio dele era cumprir a vontade do Pai. E começou a ensinar. Os moradores de Judá ficaram surpresos. Como este homem sabe tanto sem ter estudado? Eles perguntaram. Então Yeshua lhes deu uma resposta. Meu ensino não é meu, procede de quem me enviou. Se alguém quer fazer a vontade dele, saberá se meu ensino procede de Deus ou se falo por mim mesmo. A pessoa que fala por si mesmo busca o louvor próprio, mas a pessoa que busca o louvor próprio, mas a pessoa que busca o louvor de quem o enviou é honesta, e não há falsidade nela. Moshe não lhes deu a Torá? Ele pergunta para o povo, né? Contudo, nenhum de vocês obedece à Torá. Por que vocês querem me matar? Ele pergunta, né? Porque ele já sentia, ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo. E aí as pessoas perguntam, você tem demônio? A multidão respondeu, quem está querendo te matar? E Yeshua lhes respondeu, fiz uma coisa, e por causa dela todos vocês estão admirados. Moshe lhes deu a Brit Milá, que é circuncidar, né? A circuncisão. Não que ele tenha vindo de Moshe, mas dos patriarcas, que Moshe continuava cumprindo ali os que os patriarcas fizeram, que é a aliança que o Senhor fez lá a Abraão. Ele está explicando que Moshe continuava seguindo ali a ordem, sendo obediente,
não é? E ele legislava, por isso que quando Moshe ortogou que não era feito, né, o divórcio não era concedido, Moshe teve que fazer isso por causa das práticas, da dureza do coração do homem. Moshe teve que ortogar a separação e dar o guete, porque os homens separando da mulher, as mulheres ficavam lá, porque as mulheres não trabalhavam naquela época, como se sustentar, as mulheres às vezes iam para o adultério, né? Ia fazer atos de prostituição. E aí o Moshe teve que fazer isso, ortogar, porque aí os homens eram obrigados a pagar uma pensão a elas, não deixar nada lhe faltar a ela ou aos filhos, que muitas vezes elas eram deixadas sozinhas, que eles falavam, os filhos eram meus, os filhos eles ficavam, eles criavam, só que a mulher era mandada embora, e muitas vezes os pais não podiam receber, porque não era bem visto. Então, se transformava a vida, e não é isso que o Senhor quer, mas por causa da dureza do coração do homem, Moshe, como um legislador, ele era um juiz, ele ortogou, como ele ortogou outras leis para o bom andamento do povo, para ver se o sofrimento era menos, para ver se as pessoas procuravam se corrigir, mas mesmo assim a corrupção era grande, eles inventavam coisas que as mulheres não tinham feito, que eles tinham adulterado, que aí eles ficavam desobrigados. Então, o homem é perverso, né? O homem é perverso. Mas vamos voltar aqui à palavra do Senhor, só falei para trazer um entendimento, né, de Moshe, que ele ortogou, o Senhor deu aquelas leis, e dentre elas, quando ao decorrer daquela comunidade que foi crescendo, Moshe teve que ortogar outras leis, outras diretrizes, para o bom andamento do povo. E aqui, do 23 fala assim, se um menino pode ser circuncidado no Shabat, para que a Torá de Moshe não seja quebrada, porque vocês estão irados comigo por eu ter curado completamente o corpo de um homem no Shabat. Porém, parem de julgar pela aparência, mas julguem de forma correta. O Senhor não está falando para não julgar, não. Julga de forma correta. Algumas das pessoas de Jerusalém disseram, não é este o homem que estão procurando para matar? Já vi a resposta, que todo mundo achou que ele estava ali, que ele estava falando coisa que ninguém estava querendo matar. Já vi a resposta, alguém já falou ali naquele meio da conversa. Aqui está ele, falando abertamente, e não lhe fizeram nada. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Messias? Claro que não. Sabemos de onde este homem vem. Quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele vem. Ao que Yeshua, que continuava a ensinar no pátio do templo, clamou, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem. Eu o conheço, porque estou com ele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôde pôr as mãos, porque sua hora ainda não havia chegado. Entretanto, muitos da multidão confiaram nele e disseram, quando o Messias vier, fará mais milagres do que este homem fez? Então, a palavra, ela por si só, ela é a revelação. Igual se a gente vem falar aqui, igual o Senhor fala com a gente, tá tudo na palavra. Nós somos, você está aqui para cumprir, para viver a palavra. Você, o Senhor, quando você é fiel ao Senhor, busca, você tem aquela procuração simples. Só que você não pode sair falando por você mesmo, não. Porque a palavra que um profeta, que você fala e não se cumpre, essa palavra não é de Deus, como nós vemos muito por aí. A gente tem que ter muito cuidado. Agora, estes dois homens, Moshe e Yeshua, o Senhor deu procurações diferenciadas. Para Moshe, ele ortogou a lei, trouxe a lei através desse homem, porque ele tinha uma procuração diferenciada, não é? Ele tinha uma procuração judicial. E a Yeshua é a procuração maior de plenos poderes. Ele fez tudo o que o Pai mandava ele fazer. Ele obedeceu em tudo, ele foi obediente em tudo. E para encerrar, para fechar
essa conversa sobre procuração e trazer entendimento. Vamos ler em Hebreus? Hebreus eu vou ler, que os irmãos possam meditar na palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Quando a gente ouve a palavra nos traz entendimento. Quando você lê, é focado, é importante você ler, porque quando você vê, os seus olhos focam, a janela da alma foca e leva lá para um lado do seu cérebro e fica gravado. Fala assim: portanto, irmãos, separados por Deus, que compartilham o chamado celestial, então você é chamado também. Você é do tipo simples. Você é chamado para proclamar o reino. Você é um chamado, é o que está falando aqui em Hebreus 3. Portanto, irmãos, separados por Deus, que compartilham o chamado celestial, pensem com cuidado sobre Yeshua. Vocês têm pensado sobre ele todo o tempo? Sobre o reino dele? Sobre fazer a vontade do Pai? A quem reconhecemos publicamente por emissários de Deus, o Kohen Hagadol, não é? O sacerdote maior, o grande sacerdote, ele foi fiel a Deus, que o havia constituído como Moshe foi fiel em toda a casa de Deus. Yeshua, porém, merece mais honra que Moshe, da mesma forma que a construção de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Como assim? Porque às vezes a gente só fala, oh, que casa bonita. A gente vê uma construção bela, grandiosa. Olha a estrutura, a casa firme. Você olha assim, você fala, moça, essa casa foi bem construída. Mas a pessoa às vezes nem lembra do pedreiro, do construtor, do que fez, do que colocou a mão na massa, do que fez, né? Aí só lembra, oh, que casa bonita. Aí você pagou para fazer, tudo bem. Mas a casa, a honra que está falando aqui é do construtor, que o pedreiro, a casa saiu assim, está perfeita, porque o pedreiro foi bom. O pedreiro foi fiel em todos os detalhes que lhe foi passado ali. Ele foi fiel, ele fez seu trabalho dignamente, honesto. Então a casa ela vai ficar ali, ó, se ela for bem feita, já começando lá da estrutura, a casa. E às vezes nós aqui hoje, às vezes a maioria nem lembra do pedreiro, né? Só falou que casa bela. Não dá honra. Não dá honra, é o que está falando aqui. Não dá honra ao pedreiro que fez aquela casa, não é? E aqui ele está falando aqui que Moshe tem honra. Moshe tem honra, mas Yeshua é muito mais honrado, não é? E vamos ler o 4. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus construiu todas as coisas. No 5, Moshe foi fiel na casa de Deus, como servo dá testemunho das coisas de Deus. Mais tarde, tornariam públicas. Entretanto, o Messias, com o Filho, foi fiel sobre a casa de Deus. E nós somos essa casa pertencente a Ele, contanto que sustentemos com firmeza a coragem e a confiança inspiradas na esperança que temos. Assim diz, né, Aruach HaKodesh, o Espírito diz, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião na rebelião amarga, naquela rebelião da água, né? Naquela rebelião, que se todos forem só ler lá a passagem. Mas acho que como a maioria, como buscam ao Senhor e procuram ter entendimento, já deve ter ouvido falar dessa rebelião, não é? Naquele dia no deserto, quando tentaram a Deus, sim, seus antepassados me tentaram, desafiaram-me e viram minhas obras durante 40 anos. Por isso, desgostei-me dessa geração e disse, o coração deles está sempre se desviando, não me entenderam como ajo. Na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Então, trazendo o entendimento para esse texto aqui, aí quando fala assim, mas o povo entrou na terra, não aquela geração.
apenas 2 daquela geração entrou. Porque quando o Senhor fala uma coisa, Ele é o justo juiz. Ele é detentor de toda a verdade. Ele sabe de todas as coisas. Então, naquela rebelião ali, e com a desobediência, e o povo sempre tentando ao Senhor. Quem é igual fala assim, o Senhor, nós homens, nós tentamos o nosso pai, como a gente for vir a ter, nós como filhos, e nós já sendo pais, a gente sabe que a gente é tentado pelos nossos filhos. Às vezes você dá uma orientação para um filho, fala, filho, faz isso e isso. Aí seu filho fica queixando, e não sabe o duro que é, que você sabe o valor daquilo ali. E o filho, às vezes, trata assim, né, como se fosse nada. Não sabe que para você conseguir aquilo ali para dar para ele, foi difícil, não é fácil. Não é? Mas o filho não dá valor, fica murmurando. Eu queria isso aqui melhor, eu não queria assim. Fica murmurando e o coração da gente, a gente fica, às vezes, a gente fica até irado mesmo, nós como pais. E na gente, pra gente entender o pai, como o pai age, a gente tem que entender nós aqui. Por isso que o Senhor fez a gente viver em família, pra gente entender. Por isso a gente tem que passar a entender como o pai age. A gente, não, o Senhor, a gente não conhece os pensamentos do Senhor, mas você como filho, você tem que conhecer seu pai. Você tem que conhecer, igual você que vive em família, você tem que conhecer seu pai e sua mãe. O pai e a mãe têm que conhecer seus filhos. E assim os filhos têm que conhecer seus pais. E o que o Senhor está falando aqui, o Senhor quer, eu vejo nessa palavra, o Senhor quer que a gente entenda Ele para você saber quem Ele é. Você tem que entender como o pai age. Que o pai tem um coração, ele tem um sentimento, ele se entristece. Ele está dando tudo para nós, os filhos, e os filhos ingratos não agradecem a nada, não é satisfeito com nada que o pai tem dado. O pai está dando o pão caindo todo dia. Eu estou enjoado desse pão. Eu queria carne, o Senhor dá carne. Os filhos só murmurando o tempo todo. O Senhor faz água brotar da rocha e o povo está lá só murmurando. Não tem água, trouxe nós para morrer aqui nesse deserto. E os milagres que o Senhor fez ali. E o povo só murmurando. E aí o Senhor está falando aqui que ele foi 40 anos, pensa aí. E o pai ouvindo só murmuração, naquela geração perversa. E aquele povo ali, não entrou. Aquela geração que não entrou foi aquela que lá, quando foi lá, os 10 espias, não é? E aí, 10 não, 12, os 12 espias, que só 2 que entrou na terra, né? Os outros 10 não entraram, que é uma Miniã. Então, aquela geração toda morreu no deserto. Toda partiu ali. Só ficaram os de 20 anos para baixo. Então, foi todos esses murmuradores, que eram os mais velhos, né? Só ficaram a geração mais nova, que ainda tinha como mudar os seus pensamentos. Só aquela geração que ainda estava vivendo como escravo, que quando você é livre, não quer dizer que você não vai passar por intempéries, mas você vai passar, mas você é dono do seu negócio. Você é livre, você é liberto, você vai trabalhar, você vai ter dificuldades, mas você é livre. Então, o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele age. E todo esse povo é que Ele está falando aqui. O Espírito quer falar. O Espírito quer agir. Mas nós temos que conhecer o Pai. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento dEle. Se você quer morar com Ele uma eternidade, faça a escolha. Faça o bem. Siga as pisadas do Machia. E vamos continuar aqui lendo no 12, porque essa palavra é maravilhosa. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e a qual falte confiança, que poderia ocasionar sua oposição ao Deus vivo. Ao contrário, continue exortando uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Aí fala, não fale isso com o irmão, não. Não exorta. Tá falando aqui, que você tem que exortar todos os dias uns aos outros, no tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Porque o pecado aí vem com as coisinhas, isso pode, pode comer, isso tem nada não. Não tem nada não, pode sim, pode usar roupa assim. Não, tudo com ordem e decência. Se você usa uma roupa que vai fazer o outro que vai te ver pecar, você tá pecando por fazer o outro pecar. A roupa é sua, o corpo é seu.
mas você está fazendo o outro pecar. Você está falando uma coisa que tudo nosso dizer tem que ser santo. Nós somos santo, quer dizer separado. Aqueles que são do Senhor são separados. A gente anda contra a maré. Se você está vendo uma multidão indo lá, cuidado. Veja primeiro o que está acontecendo ali. Nós não somos aquele que anda com multidões, não é? Então está claro aqui. E ele está falando que exorte um ao outro. E no começo, no primeiro lá, está falando aqui, ó, irmãos, separados por Adonai, compartilhe o chamado celestial. Você é chamado para levar a palavra. Você é chamado para falar do reino. Então, se você não tá fazendo, você não está tirando a espada da bainha. E os acontecimentos que ninguém acha que está cego, todos estão vendo. Né? Os acontecimentos, nós vamos passar por tribulações. E não vamos ser arrebatados antes, não. Nós vamos passar. Quando passares pelo fogo, você não queimará. Busque o selo do Senhor, busque santificação, honre o nome do Senhor, viva a palavra, sejam testemunha, sejam mártire que você vai ser martirizado, sofra, não queira viver, não ache que você, quem busca o Senhor vai viver, agora é só bênção, é só vitória. Não, é só vitória que mesmo na dificuldade a gente sabe que nosso reino, essa luta é passageira, essa dor é passageira, essa dificuldade é passageira. Por isso que é só vitória. Porque a gente passa pela dificuldade, mas a gente sabe que a nossa confiança é porque nós somos mais que vencedores, não importa a luta, não importa a dificuldade. Não é verdade? E aqui para encerrar, eu vou saltar aqui e ler de novo no 15, que ele torna a repetir. Entretanto, onde se diz, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração, como fizeram na rebelião de Meribá, na rebelião amarga. Não façam isso. Não endureça o coração de vocês. Que vocês possam pegar essa procuração que o Senhor está dando para cada um. Pega essa procuração. Proclame o reino do Senhor. Não importa estar tendo terremoto, maremoto, água, inundação, falta de emprego, falta de alimento. Pegue a procuração. Proclame o nome do Senhor. Com a procuração simples, a nossa. Porque o Senhor já ortogou as procurações que tinham procurado as elevadas. O Senhor já deu, que era um tempo de Moshe, que tinha que trazer a escrita. O Senhor já deu a procuração para um Messias, que ele vai vir agora pela segunda vez, não é? Todo olho vai ver, não vai ser um negócio escondido, não. Todo olho vai ver. Proclame é o que ele está falando. Peguem essa procuração, meus irmãos. Falem nas suas escolas, nos seus trabalhos, com seus amigos, com a sua família. Tem gente que na família não fala do Pai. Na família não se reúne. Eu busco o Senhor, mas só arruma ali bonitinho, vai para a igreja. Mas dentro da sua casa não ora. Dentro da sua casa não lê a palavra. Dentro da sua casa não para um momento para falar. Vamos ler aqui, vamos meditar aqui, vamos abrir aqui. Vamos fazer um momento de oração. Vamos falar do Senhor. Dentro da sua casa, que é o primeiro ministério, as famílias não faz isso. É raro. Não vou falar de generalizar, mas é raro ter uma família que faz o ministério dentro da sua casa. É só lá bonitinho na igreja, todo mundo pensa que o amor é lindo, mas dentro da sua casa, às vezes, nem tá aí para ninguém, nem tá aí para o outro, nem fala do nome do Pai dentro da casa. E isso entristece o coração do nosso Pai. Proclamem o nome do Senhor. Não façam como esses da rebelião, porque o Senhor não teve dó. Quando o Senhor falou ali, ó, e aí Moshe foi e orou. Aí pode falar assim, mas Moshe foi e orou e o povo ficou vivo. Mas foi gradualmente, morrendo um a um. Até completar os 40 anos, o último que participou da rebelião lá. Os últimos que não confiaram no Senhor, que o Senhor era poderoso para fazer entrar naquela terra. Não importava se tinha gigantes lá. Não importava que se tinham homens enormes, como que eles vão vencer aqueles homens, construções enormes. Eles não confiaram. Então, quando o Senhor fala uma coisa, eles tirou e aquela palavra se cumpriu. Eu não vi o Moshe, não matou todos na hora, não. Mas foi 40 anos ali, ó. 40 anos circulando por causa dessa desobediência. E quando o último suspirou, só ficou 2 de pé. E Yehoshua, Josué e Caleb, que é da tribo de Judá, Caleb, que entrou e fez o povo entrar na terra prometida.
Moshe foi por outra questão, porque ele também desobedeceu, porque ele não cumpriu o chamado. O povo ali não ouviu ali o líder dele, o sofrimento do líder que tinha acabado de perder uma irmã e reclamando, a água, trouxe para morrer no deserto, não é? E ele feriu a rocha quando o Senhor falou, fale a rocha, que a rocha não poderia ser ferida novamente. E Yeshua não poderia morrer novamente, porque ele já morreu, ele só poderia morrer uma vez pelo pecado do povo. Aquele que viria, o Salvador, aquele que iria remir o povo novamente. Então, meus irmãos, vamos nos apegar ao Senhor. Vamos buscar o Senhor, porque a hora é chegada. A hora é chegada, meus irmãos. Não sejam rebeldes. Dê ouvidos ao Senhor. Não faça como aquele povo lá, que o Senhor usou Moshe para tirar aquele povo lá da escravidão. O Senhor está querendo nos tirar, mas não fique livres, que aquele povo saiu de lá, mas eles continuavam com a mentalidade de escravo. Vocês são livres, meus irmãos, nós somos livres. Que o Eterno fale ao coração e veja o momento, viva! Nós estamos aqui nesse deserto. O Senhor está às portas. Muitas lutas nós ainda temos que passar. Muitas. Sejam fortes. Busquem ao Senhor, meditem nele a cada dia. E para encerrar com a palavra de confiança, no 18. E a quem jurou que nunca entrariam no seu descanso, aos que foram desobedientes, o Senhor falou lá, aquele povo não vai entrar no meu descanso. A palavra do Senhor é um juramento. Ele cumpre a palavra igual esse povo, ele não voltou atrás porque ele falou que aquele povo seria separado. E o Senhor cumpre a palavra dele. A quem que não entrou? A quem jurou que nunca entraria no meu descanso, aquele povo não entrou. Porque, o povo foi rebelde. Aos que foram desobedientes, sejam obedientes, meus irmãos. Vivam a palavra, leiam a palavra. Dessa forma, vemos que eles foram incapazes de entrar por causa da falta de confiança. Que o povo fala fé, confiança, emuná, fidelidade. Então, por causa da falta da confiança, confie no Senhor. As coisas estão difíceis, eu não estou vendo nada na minha frente. Eu não estou vendo nada acontecer. Como? Confie no Senhor. Não importa você que não tem emprego. Ixi, eu não tenho nada para comer, eu não estou vendo aqui uma porta. Confie no Senhor. Viva a palavra. Pregue, leve a palavra. Não importa que os outros perguntem, vixe, essa aí é um fracassado, não tem nada. Que hoje o que vale é a teoria da prosperidade. É o ter, não é o ser. Não procurem ter, meus irmãos, procurem ser. Sejam fiéis, sejam valorosos, sejam como Caleb e Josué. Não, os frutos que eles carregavam, um cacho de uva, tinha que ser 2 homens para carregar. Sejam corajosos, não tenham medo de... Vocês vão conseguir, você pequenininho vai derrotar o gigante. Vocês pequenininho, um só vai derrotar um gigante. Porque quem luta conosco é o Pai. Ele está à frente. É Ele que nos dá a vitória. Então, não importa a dificuldade. Não importa que você está vendo o mar na sua frente. Só creia e marcha. Marcha que o mar vai abrir. Ande. Confie no Senhor. O Senhor está te dando uma procuração. Você tem uma procuração simples, mas é uma procuração. Proclame, você conhece o Senhor, proclame. Para que outros ouçam, a palavra. Para que naquele dia você não tenha sido aquele que ficou de braços cruzados, que não tirou a espada da bainha. É a palavra, que o Eterno fale. Eu acho que ficou grande o áudio, mas que o Eterno fale ao coração de cada um quem for ouvir. O Eterno é poderoso. Amo a vida de cada um de vocês. Que o Eterno os abençoe.